e a sua misericórdia dura para sempre. Ó, gente, eu sei que vocês já escutaram todos os recados aqui, todos eles são muito importantes, mas não deixe de, na hora de sair, com quem vai estar lá, Cristiano e Vini, a lista? Vai estar com quem lá no final, lá atrás? Vai estar, vocês vão estar lá para sinalizar o pessoal? Então não deixa, gente, de assinar a lista lá para a festa na roça. A nossa festa na roça vai ser uma bênção em nome de Jesus. Estende a mão para cá. Pai, eu te louvo, Senhor, mais uma vez por esse momento de estarmos aqui reunidos para ouvir a tua palavra. O Adilson vai ser o canal nas mãos do Senhor para falar aos nossos corações. Usa o teu filho para falar à sua igreja no nome precioso de Jesus. E todos digam. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Graças a paz, igreja, amém? Estou muito feliz em mais uma vez ter a oportunidade de compartilhar uma palavra com os irmãos. Estou feliz também porque tem amigos aqui entre a gente. Ivanilton, Camila, sejam bem-vindos. Cantor Ivanilton Guimarães, forte. Fico muito feliz em ver vocês com a gente, amém? E meus irmãos, abram comigo a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 45, versículo 3. Gênesis capítulo 45, versículo 3. Todos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra de Deus. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguei mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se afligem, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Repita comigo: pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Somente até aqui. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Meus irmãos, nós estamos no mês em que nós estamos trabalhando o tema Vivendo para a Glória de Deus. Você já deve ter trabalhado esse tema aí nos PGs e também escutado alguns outros pregadores pregar já esse mês sobre esse tema. Só que quando eu estava preparando, uma atenção veio à minha cabeça. Nós precisamos ter bastante cuidado ao trabalhar esse tema, porque ele pode ser facilmente confundido. O tema é vivendo para a glória de Deus. O que a gente pode confundir, William, com muita facilidade em viver a glória de Deus. O que torna tudo muito diferente. A gente vê muitas pessoas, muitas igrejas querendo viver a glória de Deus. Nós também queremos viver a glória de Deus. Mas a palavra que Deus tem para nós é viver para a glória de Deus. É o que deixa tudo diferente. E eu vou tentar explicar um pouquinho vocês nessa introdução. Quando a gente fala de viver a glória de Deus, a gente fala daquilo que o céu disponibiliza para a nossa vida.
Quando a gente fala de viver a glória de Deus, a gente fala de um milagre que a gente pede para uma área da nossa vida. Quando a gente fala de viver a glória de Deus, nós estamos falando das bênçãos de Deus para a nossa vida. O que é totalmente diferente quando a gente fala de viver para a glória de Deus. Quando a gente fala de viver para, nós estamos falando de alguém que está totalmente disposto a passar pelo que for para a glória de Deus. Quando nós falamos de viver para a glória de Deus, nós estamos falando de pessoas disponíveis, dispostas, diferente de viver a glória. Se a gente for para a Bíblia, para a gente tentar entender um pouquinho melhor essa diferença, e pegar alguns personagens que viveram a glória de Deus, a bênção de Deus sobre as suas vidas, a gente vai ver personagens conhecidos como a mulher do fluxo de sangue, que foi agraciada e abençoada por Deus. A gente vai ver a história do cego Bartimeu. Nós vamos ver a história do homem do tanque de Betesda. E numa maioria viveram sim a glória de Deus. Só que diferentemente das pessoas que viveram para a glória de Deus, a gente não vê uma continuidade. Repita comigo, continuidade. Isso. A primeira coisa que eu reparei nas pessoas que viveram, pastor, a glória de Deus, é que muitas das vezes o texto, o autor do texto, nem enfatizou seus nomes. Eu pergunto para você, qual é o nome da mulher do fluxo de sangue? Alguém sabe me dizer? Qual é o nome do cego Bartimeu, Rafa? Todo mundo aqui sabe, a gente já ouviu o nosso pastor pregar aqui. Bartimeu quer dizer Bar de filho e Timeu, que é o nome do pai dele, filho de Timeu. Qual é o seu nome mesmo? Tá, o homem do tanque de Betesda, alguém sabe o nome? Tá bom, o cego do tanque de Siloé, alguém sabe o nome? Não, né? Porque são pessoas que viveram a glória de Deus. Mas as pessoas que vivem a glória, Ivanildo, é como se fosse algo particular, pessoal, para em mim. Foi uma área em que eu estava precisando de uma atuação divina. Foi uma área em que eu estava precisando em que Deus trouxesse um refrigério, uma cura, uma libertação. Essas pessoas viveram a glória de Deus. Mas a gente não vê os autores dar tanta importância, com todo respeito, que eles têm muita relevância e importância para a palavra de Deus, para a nossa vida. Mas a gente não vê uma continuidade. A gente não vê, Igor, sabe, uma ênfase que elas viveram a glória. Agora, o que Deus, pastor, está nos chamando para viver esse mês é viver para a glória de Deus. Se eu citar alguns nomes para vocês aqui, de pessoas que viveram a glória de Deus, a gente vai ver a palavra de Deus discriminando o início, da onde veio. Muitos, a gente vai ver sendo discriminado a descendência, pastor. A gente vai ver sendo discriminado até a morte. Porque essas pessoas foram chamadas para viver para a glória de Deus. Quem lembra de Abraão que viveu para a glória de Deus? A gente vê toda a sua história, trajetória, filhos, Isaac, Jacó, José, Moisés, pessoas que viveram para a glória de Deus. Josué, não é isso? Todos os juízes que foram levantados para a glória de Deus. Uma história construída, um propósito, um plano de fundo, algo muito maior do que viver a glória de Deus. E a gente pode continuar, os profetas maiores, os profetas menores. A gente vai ver os discípulos, a gente vai ver os apóstolos, a gente vai ver o Messias, o Mestre, vivendo para a glória de Deus. Sabe, a palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero trazer já nesse início para você, é que Deus, Ele quer que a gente viva para a glória de Deus, porque Ele quer coisas maiores para a nossa vida. Sabe, Ele não quer que seja somente um momento. Ele não quer que o milagre que Ele vai fazer na minha, na tua vida, pare em nós, não. Ele está nos chamando para viver para a glória dEle, Ivanilton. Sabe por quê? Porque não vai parar em nós.
vai continuar, sabe? Nós não vamos viver pedindo, Senhor, eu preciso, me dá, é só para mim. Não, Senhor, faz em mim, mais através de mim, a minha família, a minha descendência, a minha geração, os meus amigos, sabe, a minha igreja, o meu bairro vai ser alcançado, vai ser transformado. O Senhor está nos chamando para viver para a glória de Deus. Quantos querem viver para a glória de Deus? Digam amém. É isso. Sabe, viver para a glória de Deus é completamente diferente de viver somente a glória. Deus está nos chamando para viver algo muito mais profundo, sabe, muito mais extenso. Ele está nos chamando, William, para um compromisso, sabe, para sair talvez de um egocentrismo, não sei se eu posso dizer assim, quando nós só pensamos em nós mesmos, e a gente vem para a igreja. Eu vou hoje porque o pastor vai pregar, porque o pastor Ivan vai trazer uma palavra, porque o pastor Ricardo vai pregar, e eu preciso receber tanto aquela causa, pastor. Eu vou hoje porque o pastor Paulo falou que é a semana da fé, porque é a semana da multiplicação. Não, a gente tem que parar com isso. A gente precisa vir para cá porque existe um plano muito maior para mim e para você. Nós vivemos para a glória de Deus. A minha vida é de Deus, o meu tempo é de Deus, as minhas horas é de Deus, os meus dias é de Deus. Deus está te chamando para algo muito maior do que um só milagre. O teu milagre vai impactar uma geração. O teu milagre vai mudar uma nação. Você acredita que aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai salvar pessoas lá no Colômbia, vai salvar pessoas lá em Jardim Primavera? Ei, eu quero viver para a glória de Deus. E é por isso que Deus me conduziu ao texto que fala a história de José. Porque a forma que a gente tem, Miriam, de aprender como viver para a glória de Deus, é olhando para alguém que viveu para a glória de Deus. Se você olhar para a história de José, a gente vai ver que esse moço, já desde menino, foi alguém destinado a viver para a glória de Deus. O texto é bastante conhecido. Todo mundo conhece muito bem a história de José. Eu não quero me ater a muitos detalhes. Eu quero extrair algumas coisas que vai servir de lição para nós, para que a gente possa de fato viver para a glória de Deus. Todo mundo sabe que José, ele era um filho muito amado pelo seu pai. Todo mundo sabe que José, ele, por ser o filho de Raquel e o filho de de Jacó na sua velhice, ele se tornou alguém muito amado pelo seu pai. Só que o interessante é que o seu pai Jacó agora, ele toma uma atitude o tanto quanto, eu vou chamar de perigosa. Porque ele dá uma túnica para José, que era o seu filho mais moço. E por que eu disse que é uma atitude um tanto quanto perigosa? Eu vou te explicar. Porque Jacó estava sem dizer uma palavra, dando indícios de uma preferência. Jacó estava sem dizer uma palavra, dando a túnica para José, dando indícios de quem seria alguém diferenciado entre os filhos. Jacó, sem dizer uma palavra, ele estava entregando para José, somente com a túnica, uma liderança na mão de José. E o perigo está aí, porque se você conhece um pouquinho da tradição, você sabe que o líder, o filho que ficava com a responsabilidade em caso de ausência do pai, era o primogênito, o filho mais velho. Você lembra da história de Jacó e Esaú, seu irmão? Jacó, ele comprou a bênção do seu irmão Esaú, o irmão que era, por título, por cultura, o dono da bênção, porque era de fato o irmão mais velho. Agora, a gente vê um apontamento, pastor, da parte do pai para o filho mais novo.
Nesse momento, ele começa a colocar todos os seus irmãos, sabe, com as antenas ligadas contra José, porque ele estava sendo evidenciado com a capa. Só que preste atenção nisso, sabe, essa situação de perigo é que eu quero entrar, porque a gente vai ver agora um José com a capa, sem se importar com o perigo ou o fato dos teus irmãos estarem odiando por conta da capa. Porque a capa de José trouxe para José, pastor, uma segurança. A capa que José estava era o que eu chamo de revestimento. Você pode repetir comigo? Revestimento? Isso. Ele estava se sentindo protegido, porque embora os seus irmãos estivessem com raiva, com ranço de José por conta da túnica, por conta da capa, o sentimento de José era: eu estou com a capa, eu estou protegido pelo meu pai, eu estou revestido do manto. É por isso que quando José ele é levado por sonhos da parte de Deus, ele fala sem medo para os irmãos, mesmo o texto nos afirmando que os seus irmãos já estavam com raiva dele por conta da túnica. Ele chama a sua família e diz: olha, o meu sonho foi esse. O texto vai dizer que os seus irmãos ficaram ainda mais com raiva, mas a gente não vê preocupação da parte de José, porque ele está com a túnica, com o revestido. A gente não vê medo da parte de José, porque José está debaixo da cobertura do seu pai. Sabe, a palavra que eu quero liberar com isso para nós nessa noite é que existe uma capa de revestimento para mim e para você nessa noite. Sabe, aqueles medos que impedem você de compartilhar aquilo que Deus te chamou para fazer? Sabe aquela insegurança, Ivanilton, quando às vezes a gente está começando e a gente retém as coisas que Deus compartilhou no nosso coração, a gente não fala, a gente não entrega, a gente tem vergonha, a gente tem timidez. Eu não vou subir lá porque não dá, eu não desço também porque não dá. Deus está dizendo: eu estou liberando uma capa de revestimento hoje, que vai indicar para você proteção divina, que vai indicar para você um cuidado do Pai para com a sua vida. Todo medo vai ter que bater em retirada, sabe, toda covardia vai ter que bater em retirada. Se você está parado, não está pregando mais por conta de medo ou alguma situação, deixa eu dizer uma coisa: Deus está liberando uma capa sobre a sua vida hoje. Seja revestido com a capa de Deus, seja alcançado com a proteção de Deus, seja alcançado com a guarda do Senhor nessa noite. Pessoas que não exercem mais o ministério. Esses dias, a Josi está aí? Cadê? Está aí, Josi? Não estou vendo. A gente foi fazer evangelismo, sabe? E aqui está meio esquisito. Todo mundo sabe, o negócio está esquisito. Aí a gente vai, e o líder vai conduzindo a gente, pastor. Ele vai aqui, ó. Vamos por onde, gente? Aí eu já dou logo a planta, né? Vamos na principal. Pá, tem mais gente. Entendeu? Vamos embora, na principal. Fomos indo e o líder só olhando. A Josi só olhando. Mapeando, Juninho, o território. E a gente foi. A noite estava meio friozinho. Todo mundo intocado dentro de casa. Eu falei: isso aí, líder, vamos aqui na principal. Aí viramos ali, ó, lá na frente. Falei: boa, aqui tá tranquilo ainda. Fomos embora, saímos lá no Valão, Canal Farias. E a gente tá vindo. O combinado era dar a volta lá na principal, sabe? Vim na principal pelo Canal Farias, vim por aqui, saí aqui. Falei: pô, tranquilão, Igão, né? Igão tava comigo. Aí chegou lá, eu e Igor só na beira do Valão ali, falando com o pessoal. A líder Josi parou assim, ó: pessoal, a gente vai por aqui, ó. A gente vai cortar aqui no meio do campo. Aí o coração deu aquela gelada. Você não ia ter medo não, só eu, né, gente? Você tá rindo, tá vendo? Aí alguns irmãos regalou, olhando assim: que isso, líder? Que isso? Eu falei: não, vamos embora. A gente está revestido da capa, vamos embora.
todo medo vai embora. Mas vem aquele medo, sabe? Só que, quando a gente começou a ir, né? Que a gente começou a entrar, eu já conhecia mais ou menos. Eu falei, Josi, dá para ir por aqui. A gente foi, passou no meiozão mesmo lá. Falamos com a rapaziada, pá, entregamos. E isso é uma situação de alguém que está com revestimento, pastor. Sabe? Não tem medo. Às vezes, a gente por alguns minutos nos esquecemos, sabe, Ivanildo? A situação da vida às vezes é pesada mesmo. A gente treme, o nosso coração é medroso. Sabe, às vezes a gente fica, Paulo, meio desconfortável, mas a palavra de Deus para nós é: você está revestido pela capa do seu Pai. Todo medo precisa bater em retirada, gente. A gente não pode se acovardar diante da situação de falar do amor de Deus, de pregar o Evangelho. Sabe, você não pode, sabe, deixar o seu ministério, o teu chamado enterrado por conta de vergonha, de timidez. Não vale a pena. Deus está nos chamando para viver para a glória dele. E para isso a gente precisa colocar em prática todo o chamado, todo o ministério, sabe? Você que é intercessor aí, fazer parte da intercessão para orar por esse lugar. Você que é ministro, você que é obreiro. Gente, a igreja está precisando de trabalhadores para que o nome dele possa ser pregado. Cadê você que quer viver para a glória de Deus? Levante a sua mão nessa noite, isso? Deus está nos chamando, Ele está nos convocando a deixar o medo de lado. Nós precisamos nos revestir com essa capa. Nós precisamos ter a certeza que Ele vai nos guardar. Deixa eu continuar. E a gente vai ver aqui, no percurso da história de José, nos desdobramentos da história de José, a gente vai ver os seus irmãos se levantando fortemente contra a vida de José. Eu sei que a história de José, eu estou falando de viver para a glória de Deus, e muitas das vezes a gente, quando prega sobre a história de José, a gente fala sobre sonhos, porque é muito intuitivo, por conta dos sonhos que Deus deu para José. Mas a verdade é que os sonhos, eles não eram de José. Os sonhos eram Deus falando com José. Os sonhos eram de Deus para a vida de José. Se você parar para analisar, a vez que chamam José de sonhador, pastor, são seus irmãos, de forma irônica, dizendo: lá vem o sonhador. Sabe o que ele está querendo dizer com essa palavra? Ele está dizendo assim, ó: aquilo que você tem não é de Deus, é seu. Sonhador. Ele está querendo menosprezar aquilo que Deus revelou para ele. Quando a gente decide de fato viver para a glória de Deus, ativar o ministério, sabe, eu sei que às vezes no começo é meio estranho. Eu lembro a primeira vez que eu preguei, fiquei todo desconcertado. Eu vi gente até rindo, pastora, porque a pessoa não estava acostumada. Não sei se o Nilton lembra lá atrás, né, Nilton? As pessoas olham assim: poxa, é meio estranho. Só que nesse início, sabem que Deus está falando com você no teu coração hoje aí, ó. De verdade, algumas pessoas vão tentar menosprezar aquilo que Deus tem para a sua vida. Sabe o que eles vão dizer quando você começar? Ah lá, o sonhador. Eles estão querendo dizer que o que você tem não é de Deus. E eu vim aqui como profeta de Deus para a sua vida dizer: é de Deus sim. Quem te chamou foi Ele. Quem te deu o chamado foi Ele. Sabe, Ele me trouxe aqui como profeta nessa noite para dizer: para de você mesmo dizer que não foi chamado. Para de dar ouvidos para outras pessoas. Sabe quem precisa saber se é de Deus ou não? Você mesmo. Quem sonhou foi você. Ah, lá o sonhador. Não importa o que você pensa, o importa o que eu penso. Quem falou comigo foi Deus, quem me chamou foi Deus, então eu vou fazer.
Nós temos que parar de emprestar os nossos ouvidos. Nós precisamos parar de ouvir as outras pessoas. Quem lembra da discussão dentro da casa dizendo: então quer dizer, meu irmão José, que nós vamos nos ajoelhar, nos curvar diante de você, né? O texto fala que até o próprio Jacó questionou. Só que no final do texto, o texto dá uma ênfase e diz que Jacó, ele começou a pensar e refletir sobre o que José tinha dito. Sabe o que eu reparei sobre isso? Porque, de fato, Rafa, só quem vai entender as tuas experiências com Deus é quem já teve experiência com Deus. Porque quem não teve experiência com Deus é maluco, é sonhador, vai menosprezar. Eu fiquei lembrando de Jacó lá quando ele colocou a cabeça na pedra para dormir, e o Senhor levou ele em sonho. Lembra disso? Ele falou que Betel era como se fosse a porta do céu. No sonho de Jacó ele viu uma escada de Betel até o céu. Os anjos subiam, os anjos desciam. Aí o Senhor desceu a escada e falou para Jacó: Jacó, eu estou com você em toda essa caminhada. Sabe, eu fico pensando o porquê que Jacó refletiu, os irmãos não. Porque Jacó tem experiência. Os irmãos não dê crédito para quem não tem experiência com Deus. Eles realmente não vão entender. Eu acredito que um dia vai entender, mas ainda eles não vão entender. Sabe, quem te chamou, quem falou com você foi o Senhor. Deixa eu continuar. E a gente vai ver agora Jacó. Gente, eu subi sem o relógio, pastor, dá um. A gente vai ver agora José se encontrando com seu pai dentro de casa. E seu pai dá uma missão para José. Ele diz assim: José, seguinte, os seus irmãos estão demorando muito. Você vai sair daqui de casa agora e você vai lá ver como estão os seus irmãos. Aí é que se dá todo o desdobramento. Quando José sai, se perde, depois acha os irmãos jogam ele no poço, depois vende ele como escravo. Olha só o que José está passando. Depois de ser vendido como escravo, o texto vai dizer que José no Egito, agora ele começa a trabalhar, e Potifar, que era o seu senhor, puxa ele para dentro da sua casa. Porque o texto diz que José, em tudo que ele faz, prospera. O Senhor abençoa. A história continua para a gente correr. O texto vai dizer que depois de tudo que Potifar estava fazendo, ele colocou na mão de José, tudo começou a prosperar, tudo começou a andar. E quando tudo parecia ir muito bem, a abençoada mulher de Potifar deu em cima de José. O texto vai dizer que José, ele corre. Só que a abençoada, não satisfeita em ter sido recusada, ela vai dizer que José abusou dela. Aí José volta de novo lá para a prisão. Olha o desdobramento. Voltando para a prisão, olha só. José começa a trabalhar, se empenhar dentro da prisão. Já virou fechamento do carcereiro, é isso, né? Do carcereiro. Aí agora o carcereiro que viu que ele tudo que fazia prosperava. Aí, José, está contigo a chave do presídio, a chave dos presos, está contigo, toma conta aí. O cara estava prosperando até dentro do presídio. Eu fico imaginando, sabe, que força que ele teve depois de todos esses desdobramentos. Mas a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: a chave, sabe, da vida de José para uma transformação, sabe, para de fato viver a glória, o governo de Deus para a vida dele, foi a saída de dentro de casa. A casa, sabe, é o lugar de conforto. A casa é o lugar onde você está próximo do Pai. A casa dá uma sensação de proteção, sabe? Onde não tem medo, onde está tudo muito seguro. Então, é o lugar de conforto. Quando José, ele sai de dentro da casa, do lugar de conforto, é onde, sabe, a história começa a se desenhar. Sabe o que eu vejo? Que quem vive para a glória de Deus é alguém que não vive para si, que não esquenta mais para o tempo,
que não esquenta muito para dor. Sabe, alguém que vai ter o seu nome escrito na história, mas alguém que não está ligando muito se vai sofrer. Tu vê pela atitude dele: é para lá que eu vou, é para o presídio, eu faço o meu melhor aqui. E Deus começa a mover, Deus começa a mudar, porque é alguém que vive para a glória de Deus. Bota ele para cá, porque não estão satisfeitos com ele lá. Ele começa a fazer bem, faz, arruma, traz e volta e faz acontecer, e tudo começa a dar certo. Sabe por quê? Porque ele não se importa com a dor, ele não se importa com o tempo, porque ele vive para a glória de Deus. Ele não está querendo recompensa para si, ele não está buscando glória para si. Ele sabe que existe algo muito maior a ser construído. Ele sabe que existe algo muito maior a acontecer através da vida dele. Sabe, e com isso eu vejo que, independente do lugar aonde ele esteja, ele faz com amor, ele faz com dedicação, ele faz com vontade. E o texto diz que a mão do Senhor, ela faz prosperar aonde José está. Sabe a palavra que eu quero trazer para você, assim como eu que está vivendo para a glória de Deus? Às vezes o tempo fica meio difícil mesmo, só que não é para a gente desanimar, sabe? O tempo está difícil, céu de bronze, a gente vai, ó. Meu afilhado faz isso, Bernardo. Que foi, Bernardo? Tô triste. A gente faz isso. Sabe, a gente deixa as adversidades muitas das vezes nos parar, nos paralisar, nos frear. Só que Deus, Ele quer ser um canal no lugar onde a gente está. Sabe, esse lugar de prova não é um lugar de abandono. Esse lugar de prova, sabe, não é Deus não te deixou desamparado, não. Ele está escrevendo uma história. Você pode ter certeza que, diferente de viver a glória de Deus, viver para a glória de Deus, Ele vai escrever o seu nome na história. Lá na frente você vai poder dizer, igual José disse aqui no capítulo 45, quando ele disse: olha, fica tranquilo, não fica apavorado não, porque não foi você que me jogou no poço, foi o próprio Deus. É para a glória de Deus, é para a honra de Deus, é para que o nome dele seja escrito, é para que o nome dele seja glorificado. Deixa eu dizer uma coisa para você: tá ruim? Dá glória. Tá difícil? Levanta a mão, dá glória. Tá desesperado? Dá glória. Para de culpar as pessoas, para de culpar os outros dizendo: ele está me atrasando. Não está nada. Deus está só desenhando o caminho, Deus está escrevendo o seu nome na história. As pessoas lá na frente vão dizer: ah, a adoração do Mipa está assim, porque um dia o Ed Júnior começou uma adoração, ensaio segunda, ensaio quinta, ensaio sexta, ensaio domingo de manhã. Ah, os voluntários estão assim, porque o líder Léo começou um trabalho com serviço. O evangelismo está assim, porque a Josi. Ei, Deus está escrevendo uma história através da minha e da sua vida. Quantos acreditam nessa palavra? Dê um glória a Deus. Fique de pé, que eu já caminho para o final. Uma coisa muito importante: muito importante, e o Senhor falou muito comigo, é que nós precisamos ter humildade no coração. Nós precisamos parar de atribuir as coisas que Deus faz a nós e devolver a glória para Ele. Você já parou para pensar um dia? Eu já. Acho que todo mundo já. Você já parou para pensar um dia, se fosse você no lugar de José, e agora os seus irmãos na sua frente? Ó, não fala não. Os seus irmãos na sua frente, irmãos esses que tentaram te matar, que te venderam por algumas pratas. O que você faria? Sabe, quando a gente tem essa humildade no coração, igual a de José, e a gente entende que tudo que Deus faz, Ivanilton, é para a glória dele,
a gente só devolve a glória. Quando Deus usar a tua vida, deixa eu já ser um profeta para você que está aí, ó, paradinho, dentro da casa, numa zona de conforto, mas hoje vai tomar a decisão de voltar. Hoje vai tomar a decisão de ser o obreiro que você era. Hoje você vai tomar a decisão, sabe, de ser aquela pessoa que você era e trabalhar para a glória de Deus. Deixa eu te dar uma dica. Quando você estiver voando, lembre-se que quem te levantou, que quem te levou até lá foi o Senhor que está no céu. Nós precisamos ter humildade para reconhecer. Nada é pela gente, nada é porque nós podemos cantar muito bem, ou pregar, ou fazer acontecer. Não, nós precisamos ter a humildade de reconhecer que é por Ele, para Ele são todas as coisas. Vocês concordam? Digam amém nessa noite. Nós vamos adorar agora o nome do Senhor. Cante comigo essa canção. Por muito eu passei, já provei e vi tua graça e a tua bondade, bem mais do que mereci. E hoje eu sei quem eu sou, e aqui não vou parar. E é pela fé que eu vivo, e pra trás não vou olhar. E esse não é o meu fim, e esse não é o meu fim, e não acabou minha história. E esse não é meu fim, esse não é meu fim. Não, 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 esse não é meu fim, e não acabou minha história. E esse não é meu fim. A sua história não acabou. O Senhor, Ele está te chamando mais uma vez. A sua história não acabou. Deus está te chamando nessa noite. Ministérios que achavam que estavam enterrados, não acabou. Eu quero fazer um convite para você. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, você que talvez entrou aqui nessa noite desviado dos caminhos do Senhor, eu ouvi essa palavra, mas nessa noite você quer voltar para os caminhos do Senhor. Levante a sua mão que eu quero orar por você. Essa é a tua oportunidade. Cadê você? Esse não é o meu fim. Não, 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 não. Esse não é meu fim. Cadê você? Nunca foi crente em Cristo Jesus. Deus, Ele quer te chamar. Deus está te chamando nessa noite. Ele quer escrever a história junto com você. Cadê você que quer aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida? Levante a sua mão. Deus está falando com você nessa noite. Eu quero orar por você. Levante. Escute, ó. Não acabou minha história, e esse não é meu fim. Esse não é o meu fim. Não, 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 não. Esse não é meu fim, e não acabou minha história. E esse não Ó, às vezes Deus, Ele está falando com você no seu coração, e a timidez entra e não permite que você levante a mão. Só para você ver. Quem aqui já veio aqui na frente, aqui, ó, aceitar Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida? Levante a mão assim, levante. Cadê? Aí, tá vendo? Não tem motivo para você ter timidez de vir aqui, ó, levantar suas mãos para a gente orar por você. Cadê você? Essa é a sua oportunidade. Esse não é o seu fim. Não acabou. Cadê você? Eu quero orar por você.
Amém. Se houver alguém, que Deus te dê uma próxima oportunidade. Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa palavra? Amém, meus irmãos. E não acabou minha história, e esse não é meu fim, esse não é meu, não, esse não é meu fim, e não acabou minha história, e esse não é meu fim. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos para casa debaixo dessa palavra, debaixo da unção que o Senhor liberou sobre nós, acreditando e declarando que viveremos uma semana incrível para a glória de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, nós te louvamos, te glorificamos, a Deus, te bendizemos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Leva-nos em paz, ó Deus, para os nossos lares, leva-nos em segurança, livra-nos de todo mal, nos dê uma semana incrível na tua presença, repleta de respostas do Senhor, repleta de alegrias, para a glória do teu nome. Te oramos assim no nome precioso de Jesus. Abre os seus olhos, olhe para cá com as suas mãos estendidas, eu vou impetrar a bênção. Irmãos, foi ontem a ação social, né? Nós tivemos uma ação social muito bacana aqui na nossa igreja. Na verdade, a ideia principal era para ser feita no Colômbia, como a gente sempre faz. Nós tivemos um contratempo para não perder aí o embalo, fizemos aqui. E teve uma vida que se rendeu a Jesus. É a irmã Cristiane, não é isso? Ela está aqui com a gente hoje. Deus abençoe sua vida, viu? Volte sempre, esteja sempre conosco. Vai ser um prazer conduzir você até o dia de Jesus voltar. Então, irmãos, o produto de final, como eu brinco assim, né? De tudo que a gente faz é ver diante dos nossos olhos vidas rendidas aos pés de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025, vivendo os planos de Deus.